Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Que alegria de podermos estar aqui com os amados, aqui em Curitiba. Tem muito tempo que eu vim a Curitiba, muitos anos, quase mais de 20 anos. E com certeza as coisas mudam muito, né? Mas é muito bom rever, né, cada irmão, rever o pastor Renato. Encontramos lá em São Francisco do Sul, no mês de junho, e estamos aqui, né, para iniciarmos um grande projeto de revitalização de igrejas para toda a nossa região sul. E isso nos alegra muito, né? Nos alegra bastante de poder ver as igrejas envolvidas nesse processo. Nós queremos trazer um grande abraço da UISB, da nossa União de Igrejas, a esta amada igreja de Curitiba. Também parabenizá-la pelos 100 anos, né, pelo centenário da história congregacional aqui em Curitiba, né? Então, nós louvamos a Deus pela existência dessa igreja e por aqueles que vieram antes e aqueles que estão continuando a história, né? Você está continuando a escrever a história. E isso é muito interessante, né? Nós que fazemos parte de uma igreja centenária, a igreja de Niterói, por exemplo, nós temos 127 anos que somos uma igreja organizada, e 163 do início dos trabalhos ali em Niterói, começado por Robert Caleb. Então, realmente é uma história linda, bela, e que nós temos a grande responsabilidade de continuar a escrevê-la, né? E isso faz parte da nossa existência. Também trazemos um abraço do pastor Rovanildo, que é o nosso presidente, né, presidente da nossa denominação, que enviou esse abraço quando soube que eu estaria aqui. E também, irmãos, eu quero aproveitar esta oportunidade, eu fiz lá em São Francisco, mas quero fazê-lo aqui com a igreja, né, de pedir perdão, né, em nome da nossa União de Igrejas, da nossa USCB, por não podermos estar representados aqui no culto do centenário da igreja, que foi o ano passado. Na verdade, os irmãos ainda estão comemorando o centenário, né? Ainda está no ano do centenário. Mas nós queremos pedir perdão por não podermos estar como diretoria aqui representada, e sem querer justificar, né? Foi um ano muito difícil para nós como diretoria, porque nós estávamos celebrando os 170 anos da nossa denominação, com muitas atividades, programações, e isso, né, deixou muito atarefado toda a diretoria. Mas, né, inclusive, a edição dessa Bíblia comemorativa dos 170 anos, não sei se alguém aqui tem, onde traz inicialmente a história do congregacionalismo, a história da nossa denominação, e também traz os salmos e hinos no final, né? Foi uma das atividades que nós fizemos no ano passado em comemoração aos 170 anos. Mas também queremos parabenizar o pastor Renato. Quantos anos, Renato, está aqui? 25. 25 anos, né, à frente dessa igreja, pastoreando, cuidando do rebanho aqui nessa comunidade. Nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Renato, pela sua família, né, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, né, ao longo desse tempo, né? E nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque não é fácil, né? Não é fácil pastorear, não é fácil permanecer muito tempo no lugar, e não é fácil, né? Porque nós vivemos tempos difíceis, conforme diz a palavra do Senhor, mas nós, conforme o pastor Renato falou, nós não podemos nos conformar, né? Romanos 12 diz isso: não vos conformeis, mas tenha a nossa mente renovada a cada dia. E esse é o grande desafio a nós, como igreja do Senhor, que queremos impactar, né, a sociedade à nossa volta, pessoas à nossa volta, porque, conforme diz a palavra do Senhor, conforme Deus falou para Paulo, há muita gente nessa cidade que precisa ouvir a palavra do Senhor. Talvez seu amigo, seu colega de trabalho, né, nas faculdades, nas escolas, que precisam ainda ouvir a palavra do Senhor, precisam entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós somos este instrumento de Deus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14.
e também é bom mencionar, já estava esquecendo, hoje, segundo domingo de julho, é o Dia Nacional de Missões, né, da nossa denominação. Então, missões, às vezes tem entendimento que missões é só aquele que vai para longe, né? Aquele que vai para a África, que vai para a Europa, né? Mas missão, todo crente foi chamado para ser um missionário, né? A missão concerne a todos nós. Então você talvez não vá para a África pregar, mas você pode atravessar a rua e, né, falar de Jesus para o seu vizinho, ao seu lado, né, no prédio. Todos nós fomos chamados para participar dessa missão, né, chamada missioneira, missão de Deus. Bem, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, porque segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Capítulo 4, de 1 a 5. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como fostes também chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém, amados? A palavra do Senhor nos fala a respeito de uma vocação, aqui no capítulo 4, mas antes disso, Paulo ora, intercede. E a oração de Paulo pela igreja, ele ora por alguns motivos, e a nossa oração aqui, conforme nós fizemos nesse período antes da mensagem, é a oração por uma maturidade espiritual, para que os crentes sejam maduros, oração pela família, a oração pela igreja, a oração pela cidade, porque a igreja está na cidade. A igreja é uma igreja da cidade e ela tem um compromisso com essa cidade, de fazer diferença aonde Deus plantou, aonde Deus colocou. Um compromisso de nós orarmos pela nossa nação, pelos nossos líderes governantes. Talvez você possa até não gostar quem esteja no governo, do município, do estado ou da nossa nação, mas é nossa responsabilidade orar por eles. Pedro diz que vós sois sacerdotes reais. Nós somos os sacerdotes, irmãos, chamados para interceder pela nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado. E não apenas criticar, mas clamar àquele que pode resolver os problemas. Então é nosso compromisso. E Paulo ora por isso. Paulo ora por um avivamento da sua igreja. Paulo ora pela vinda do Senhor Jesus Cristo. São motivos que nós devemos orar continuamente. E a nossa oração é dirigida ao nosso Pai Celeste, conforme Paulo diz, me põe de joelhos diante do Pai. E Jesus também nos ensinou isso, lá em Lucas 11, quando nos fala a respeito da oração, quando orares, Pai nosso que estás nos céus. E nós oramos e clamamos ao nosso Pai em nome de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo mesmo ora pela igreja do Senhor para que vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com
poder. Quem é a igreja de Cristo? Quem é a igreja? Você sabe quem é a igreja? Cada um de nós somos a igreja. Cada um de nós. Nós temos o firme propósito ou a intenção de falar assim, não, nós somos a igreja. Mas eu prefiro algo mais pessoal. Quando você diz, eu sou a igreja. Eu. Cada um de nós nos ajuntamos como igreja. Mas quando eu entendo que eu sou a igreja, e aí eu saio daqui, a igreja está desanimada. Quem está desanimado? Eu. Pastor Renato, a igreja está muito fria. Quem está frio? Eu. Pastor, a igreja não quer trabalhar. A igreja não quer se comprometer. Quem não quer se comprometer? Eu. Eu sou a igreja. Então nós temos que trazer a responsabilidade. A responsabilidade é individual. Cada um de nós vamos prestar contas diante do Senhor, não é assim? Se nós lembrarmos a parábola dos talentos, Jesus não chamou todo mundo, Jesus chamou a cada um, e cada um deu conta daquilo que recebeu de Deus. A prestação de contas é individual. Se você olhar lá em Apocalipse, no grande trono branco, não é o grupo que vai ser, não é a igreja que será julgada. Individualmente nos apresentaremos diante do Senhor e daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós vamos prestar contas diante de Deus. Eu e você somos essa igreja. Essa igreja, irmãos, precisa estar fortalecida no poder do Espírito Santo de Deus, no homem interior, conforme Paulo diz no texto. E Paulo fala, irmãos, de crescimento espiritual. Paulo fala de maturidade cristã. Paulo fala que nós precisamos nos alimentar com comida sólida que nos traz robustez, que nos traz força. É um compromisso pessoal. Quando a palavra diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É um crescimento. E o que você tem feito pelo teu crescimento espiritual? Tem se reduzido apenas ao culto no domingo? Talvez a sua Bíblia só é aberta aos domingos. Será que durante a semana, diariamente, você não tem se alimentado dessa palavra? Não tem sido desafiado por essa palavra? Como anda a sua vida espiritual diante de Deus? A vontade de Deus, irmãos, é que cada um de nós sejamos crentes maduros. E o que é ser crente maduro? É aquele que está pronto para dar frutos. É aquele que está pronto para multiplicar. Então preste atenção, crente maduro não tem nada a ver com o tempo de igreja. Pastor, eu já estou há 40 anos na igreja. Glória a Deus. Aí a pergunta, quantos frutos você já deu? Pastor, eu já estou há 20 anos. Muito bom, irmãos. Quantos frutos você já trouxe diante do Senhor? Maturidade não tem nada a ver com o tempo de igreja. Maturidade tem a ver com aqueles que entenderam pelo qual foram chamados. É interessante como nós, irmãos, temos a facilidade de nos perder ao longo do caminho. Perder. Por quê? Jesus nos dá apenas uma ordem. Ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Qual foi a ordem de Jesus? Fazer discípulos. E aí nós estamos fazendo um monte de coisa, menos discípulos. Nós estamos nos envolvendo, nos preocupando com um monte de coisas, menos fazer discípulos. E a pergunta é, quando nós chegarmos diante do Senhor e nós vamos prestar contas a Ele, e aí você vai falar, Jesus falou, e aí, fez discípulo? E aí você, não, eu estava pintando a igreja. Não, eu estava fazendo outra coisa. Eu estava fazendo outra coisa. E Jesus falou assim, mas eu não mandei você fazer isso. Eu só mandei você fazer uma coisa, nada mais. E você não fez. Os irmãos estão me entendendo? Qual é a responsabilidade que cada um de nós temos diante do Senhor? E é isso que Paulo nos traz nesse texto.
Nós somos chamados, irmãos, para frutificar como discípulos maduros. E Paulo ora para que Deus habite ricamente em nós através de Cristo Jesus, e que a nossa fé cresça, e que a nossa fé prospere dentro do nosso coração. Os irmãos lembram lá em Mateus 6, diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o nosso coração está em fazer a obra do Senhor, ali está o nosso tesouro. Mas se o meu coração está em outras coisas, e Paulo vai falar isso a Timóteo, ao jovem Timóteo, e ele diz: Timóteo, o bom soldado de Cristo não se embaraça, não se enrola com as coisas desse mundo. Irmãos, nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo. Aliás, quando tem quando surge esse assunto aí de ET, extraterrestre, tem, lá na igreja está todo mundo muito bem tranquilo, irmãos, nós somos os extraterrestres. Nós. A palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo. Ora, estamos de passagem aqui, na verdade. A nossa mansão, a nossa casa é o céu, e vamos habitar as mansões celestes, amém, amados? Quem são os extraterrestres? Nós. Achou. Pronto. Não tem discussão. Está tranquilo. A solução já está, a palavra de Deus já nos fala a respeito disso. Mas o que nós temos que lembrar, irmãos, compreender, é que todos nós somos chamados a cumprir missão, a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. E nós temos uma facilidade tremenda de nos perder ao longo do caminho. Temos uma facilidade tremenda de nos envolver com outras coisas. Daqui a pouco você vê, cadê a missão principal? E parou, perdeu, deixou. Quer ver um exemplo disso? Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso. Deus vem falar à igreja de Éfeso. Não é isso? Ao anjo da igreja escreve de Jesus: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquela paixão por Deus tão grande que você quer levar todo mundo a Deus também. O primeiro amor é aquele desejo ardente no teu coração, porque você que estava preso no seu delito e pecado, você que estava condenado ao inferno, você foi alcançado pela graça redentora de Jesus, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e você ficou tão maravilhado com isso. Todos nós ficamos tão maravilhados que nós queremos levar todas as pessoas a Cristo. Nós queremos esvaziar o inferno e levá-los a Cristo, não é isso? Mas a igreja de Éfeso tinha se desviado. A igreja de Éfeso tinha deixado o primeiro amor, a missão de fazer discípulos. E qual foi a palavra que Jesus falou àquela igreja? Se vocês não se arrependerem e não voltarem à prática das primeiras obras, eu virei até vocês e farei o quê? Removerei vocês do seu lugar. E a pergunta é: se você for hoje lá em Éfeso, ou na cidade que hoje seria Éfeso, na Turquia, existe a igreja? Não. E por que a igreja não está lá, irmãos? Porque ela não ouviu o que o Espírito diz à igreja. Ela não fez aquilo que Deus mandou que ela fizesse. Olha como isso é importante. Nós louvamos a Deus por a existência dessa igreja que está há 100 anos nesse lugar. Mas se nós não ouvirmos o que o Espírito Santo está falando à igreja, nós incorremos numa possibilidade. Sabe qual? E daqui a alguns anos, essa igreja não existe mais. Ah, pastor, o que é isso? Que palavra é essa? Não, irmãos, isso é realidade. Você pode ir comigo na Europa e visitar alguns lugares que foram grandes igrejas. Igrejas que foram enviados missionários para o mundo inteiro. Igrejas que hoje são
boatos, igrejas que hoje são mesquitas muçulmanas, igrejas que hoje não são nada mais. E foram grandes igrejas há 500 anos atrás, há 400, há 300 anos atrás. Mas não ouviram. Deixaram a missão principal de lado. Então, queridos, nós precisamos entender o que a palavra de Deus traz a cada um de nós. E o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai compreender, ele vai dizer: olha, irmãos, vocês precisam entender o amor de Deus, pelo qual vocês estão alicerçados para poder compreender a dimensão desse amor. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, nós conhecemos 3 dimensões, né? Nós somos tridimensionais. Altura, largura e profundidade é o que nós conhecemos das coisas. Mas Paulo vai dizer que o amor, ele tem 4 dimensões. Ele vai além. Ele tem, além da altura, largura e profundidade, ele tem um comprimento. E Paulo vai dizer: olha, irmãos, nós podemos crescer e acrescer no comprimento dessa fé em Cristo Jesus, toda a sua extensão, que excede o entendimento, conforme a palavra de Deus. O homem natural, irmãos, não compreende a dimensão do amor de Deus. Não compreende. Quando você perdoa alguém que fez mal a você, aquela pessoa não entende. Ela não entende. E a palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso é atitude de amor. Nós amontoamos brasas vivas na cabeça daquela pessoa. Quando nós retribuímos o mal com o bem, quando você, em vez de orar para amaldiçoar aquela pessoa, você ora abençoando ela. O mundo não entende isso. O mundo não compreende a dimensão do amor de Deus. E como Deus, irmãos, através desse grande amor, foi capaz de enviar o seu único Filho, Jesus, a morrer pelo nosso lugar. Que dimensão de amor é esse? Isso não entra na cabeça das pessoas sem Cristo. Como um pai dá o seu próprio filho para morrer por pecadores, por assassinos, por pessoas que estavam destinadas ao inferno? Isso não é lógico. E o amor de Deus não é lógico. O amor de Deus é sobrenatural. É graça sobre graça. E aí, irmãos, Paulo começa no capítulo 4, depois de orar pelos irmãos de Éfeso, ele diz assim: irmãos, eu preciso que vocês entendam que eu, como prisioneiro do Senhor, eu chamo vocês a andar de modo digno da vocação a que vocês fossem chamados. E que vocação é essa, irmãos? Eu e você fomos chamados por Deus. O chamado de Deus, irmãos, na nossa vida, e às vezes nós entendemos que chamado é só para quem vai para o seminário, né? Chamado é só para o pastor, é só para o missionário. Não, esses foram chamados. Todos nós somos chamados. Você, se você está aqui e crê em Cristo, você foi chamado. Chamado para ser uma nova criatura. Chamado para ser um discípulo de Jesus. Chamado para fazer diferença aonde você foi colocado. Todos nós fomos chamados. E Paulo diz: olha, eu sou prisioneiro em Cristo. E sabe por que o apóstolo Paulo diz isso, irmãos? Porque Paulo, ele escreve as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão preso em cadeias. Ele estava em Roma, estava preso. E quando você lê a carta de Filipenses, agora mesmo, no mês passado, nós terminamos de fazer uma exposição, capítulo a capítulo, desse versículo da carta de Filipenses, que é chamada a Carta da Alegria. Você vê, irmãos, como Paulo está alegre dentro da cadeia. Como isso é possível? Um homem preso, privado da sua liberdade, mas ele diz: meu coração está alegre. Porque a alegria dele não está na situação que ele está vivendo. A alegria dele está em ver Cristo sendo gerado na vida de outras pessoas. Isso é a fonte da alegria.
Então Paulo diz, irmãos, aqui na carta aos Efésios, que ele, irmãos, ele estava preso em Cristo, e como prisioneiro em Cristo, ele nos chama a uma soberana vocação, a viver o chamado de Deus, a que nós vivamos de modo digno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é viver de modo digno? O que as pessoas dizem a teu respeito? Ontem mesmo nós conversávamos com um pastor e nós falamos a respeito de um colega que não estava vivendo de modo digno do Evangelho. Como isso entristece o nosso coração, não porque ele era pastor, mas por ser um servo de Deus. Viver modo digno do Evangelho é quando as pessoas olham para você e dizem: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Quando as pessoas que trabalham com você, que sabem que você é cristã, é uma serva de Deus, é um servo de Deus, e quando as coisas apertam, elas vêm para você e falam: fulano, você ora por mim? Você ora, eu vou fazer uma cirurgia, você ora por mim? Você ora pelo meu esposo, pela minha casa? Você... Por que ela faz isso? Porque ela identifica que você é um homem, é uma mulher de Deus. E nós somos chamados para viver dessa maneira, com humildade, mansidão, exercendo o domínio próprio nas nossas vidas. Nós somos diferentes, irmãos, do mundo. Nós não agimos como o mundo. Com longanimidade, sendo compassivo com as pessoas, tendo misericórdia delas, entendendo que elas são o que são por causa do pecado. E a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, não são contra as pessoas. A nossa luta é contra o diabo e seus anjos. E ela é travada nas regiões celestes em Cristo. Nós somos chamados a suportarmos uns aos outros em amor, com mutualidade, amando e sendo amado pelas pessoas. Isso é a igreja de Jesus Cristo, nos esforçando, irmãos, para preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Se nós não temos a paz no nosso coração, no meio da igreja, nós não temos a unidade que nós tanto precisamos. E a unidade é algo tão essencial na vida do servo de Deus, que Jesus, em João capítulo 17, vai orar por nós. A chamada oração sacerdotal de Cristo. E Jesus começa a orar. E sabe qual é o ponto auge dessa oração? É quando Jesus fala assim: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. E se eles forem um, Pai, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Olha que unidade. Olha a importância da unidade da igreja, de nós andarmos na paz de Cristo, guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E essa unidade, irmãos, traz referências. E Paulo diz assim, sabe por quê, irmãos? Olha o que diz o texto, a partir do versículo 4, ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito. Unidade. Um corpo para um Espírito. Então não há, irmãos, nenhuma possibilidade aqui de alguém pensar na reencarnação. Nenhuma. O Senhor Deus vai dizer: após a morte segue-se o juízo. Nenhuma possibilidade. Um corpo e um espírito, acabou. A unidade. Mas Paulo continua: há uma só esperança. E qual é a esperança? É Cristo, a esperança da glória. Há um só Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Não há deuses, só há um Deus, Criador dos céus e da terra. Só há um, que é o Deus triuno, mas também só há uma só fé. Há um ditado que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? Ah, todos os caminhos levam a Deus. Se for um bom caminho, vai levar a Deus. Aí a minha pergunta é: qualquer estrada que você pegar aqui chega na tua casa? Não. Se você vai para o norte, você mora no sul, não vai chegar.
Qualquer estrada que eu pegue aqui, eu vou chegar ao Rio de Janeiro? Não. Então isso é falácia do inimigo. Falácia. Não. Aí Jesus, para mostrar isso, ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Olha que coisa interessante. Não é ninguém vai ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu e o Pai somos um, disse Jesus. Então não existe caminhos de Deus, só existe o caminho que nos leva a Deus. Só existe uma só fé que nos leva a Cristo. Um só batismo, e aqui não é o batismo nas águas, é o batismo no Espírito Santo. É o selo que nós recebemos no dia que nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E Paulo, em Efésios 1,13, diz isso: em quem também vós, depois que ouvistes o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Não existe vários, só existe uma só. Um só Espírito, um só batismo, um só Deus e o Pai de todos e que opera em todos. Que coisa maravilhosa de saber que eu e você somos um só em Cristo. Somos a igreja de Jesus. Não é a igreja de Curitiba, a igreja de Niterói, a igreja de Porã, não. A igreja é uma só. Que tem irmãos em Curitiba, que tem irmãos em Porã, que tem irmãos em Niterói, mas a igreja é uma. É a igreja de Jesus. Ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o dono dessa igreja. Amém. E é Ele que zela por essa igreja. É Ele que ouve a oração da igreja. É Ele que derrama da sua graça sobre a igreja. É Ele que aviva o nosso coração. E é Ele que peleja por nós. O que seria de nós se não fosse o Senhor? É Ele que faz a sua boa e eterna vontade. É Ele, irmãos. Glória a Deus por isso. Queridos, para encerrar, a oração do apóstolo Paulo pela igreja do Senhor também nos alcança nesses dias. Os mesmos motivos chegam a nós. Ele ora pela nossa maturidade e principalmente para sermos crentes maduros que dêem fruto diante do Senhor. Se você não conseguir guardar mais nada na mensagem de hoje, pensa nisso. Eu sou um crente maduro. Eu estou dando frutos no reino de Deus. Se não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que mudar essa situação. Se eu não estou fazendo discípulo, eu não estou obedecendo a Deus, nem a sua palavra. Algo está errado. Eu preciso mudar. Paulo ora, irmãos, pela nossa maturidade. Precisamos ser crentes que façam a diferença na vida de pessoas. Ele pede a Deus pela nossa vocação, para que eu e você sejamos chamados para servir e não para ser servidos. Fomos chamados para servir o Senhor. Chamados para ser santos, separados em Cristo Jesus. Chamados para a vida eterna. Eu e você. Mas chamados para ser discípulos e fazer discípulos. Devemos lembrar que nós fomos chamados, conforme diz o texto, numa unidade. E qualquer coisa que não reflita esta unidade não vem do Senhor Jesus Cristo. O Senhor que nos chamou, a sua soberana vocação em Cristo. Que nós possamos falar hoje, conforme nós já ouvimos aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero fazer diferença. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé comigo? Eu gostaria de orar por você nesse momento.
colocando a sua vida no altar de Deus. A missão dos líderes da igreja, dos pastores, oficiais, é aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar a igreja, a fim de que ela frutifique, a fim de que ela faça discípulos. Isso, irmãos, é inegociável. Então presta atenção, não adianta você querer fazer algo tão extraordinário para chegar lá no dia de Cristo Jesus e falar: Senhor, olha, eu não fiz discípulos, eu não levei ninguém a Ti, mas presta atenção, Senhor, olha, eu construí 10 igrejas. Olha, Senhor, eu construí um hospital. Senhor, eu fiz mais, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai falar o que para você? Eu só pedi uma coisa. Só uma coisa. E você não foi capaz de fazer. Não é negociável diante de Deus. Então eu quero orar por você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Que você nessa manhã possa tomar essa posição a dizer: Deus, eu me comprometo diante de Ti a fazer discípulos do Senhor. Eu ainda não sei talvez como, quem, que o Senhor fale ao meu coração. Talvez você possa começar com aquele colega de trabalho, com aquele amigo muito chegado, da faculdade, da escola, do seu vizinho. Começa a falar, a compartilhar com eles as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Como Deus mudou, como Deus ouve a tua oração. Começa a compartilhar coisas pequenas, mais profundas. E daqui a pouco começa a orar por eles. Começa a pedir, e a palavra diz assim: pede-me e eu te darei. Começa a pedir pela conversão. Talvez um familiar amado seu, de um amigo próximo, começa: Senhor, eu peço a Ti a conversão desse irmão, dessa pessoa. Pela fé eu vejo elas lá na igreja. E começa, conforme diz o apóstolo Paulo a Timóteo, faz a obra de um evangelista. Começa a falar de Deus, a tempo e a fora de tempo. E você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias através da sua vida. Não para a tua glória, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então feche seus olhos e diz ao Senhor: Senhor, eis-me. Senhor, eu sou o teu discípulo, tua discípula, Senhor. O Senhor me libertou das trevas. O Senhor me levou para o reino do Senhor. O Senhor tem me dado graça sobre graça. Declara: o Senhor tem me abençoado com toda sorte de bênçãos, Deus, como eu tenho sido abençoado por Ti. E como eu tenho retribuído isso. Então, nesta manhã, assuma esse compromisso diante dele. Não é diante do pastor Renato, pastor José Carlos, diante da igreja, não. É diante daquele que é o autor da tua vida, que é o Senhor, que é aquele a quem você presta obediência. E diga: Deus, faz-me frutífero, Senhor. Senhor, coloca pessoas no meu caminho, que eu possa discipulá-las, que eu possa evangelizá-las, que eu possa compartilhar as tuas maravilhas com elas. Que ore a Deus e peça ao Senhor, e entregue-se ao Senhor. Ele capacita aqueles a quem Ele chama. E você foi chamado por Deus. E a capacitação vem do Espírito do Senhor a você. É o Espírito de Deus que vai falar nos teus lábios: ah, pastor, mas eu sou tão tímido, pastor. Ah, eu tenho tanto medo, eu sou tão fechado, como que eu vou fazer? A palavra de Deus toca os seus lábios. É o Espírito de Deus que está em você, que vai usar você como instrumento nas mãos dele. E quando você perceber,
está operando maravilhas. Deus está fazendo uma grande obra através da sua vida. Então somente se coloque no altar de Deus. Então somente diga: eis-me aqui, Senhor. Capacita-me. Dá-me do teu Espírito porção dobrada, Senhor, para que eu possa cumprir a tua palavra na minha vida. Então vamos orar nesse momento, meu irmão, minha irmã. Se você está sentindo o toque do Espírito do Senhor a falar no teu coração de uma maneira muito especial nesse momento, eu não faria isso, mas Deus está tocando no teu coração nesse momento. Se você está sendo tocado por Deus, eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Para nós orarmos juntos pela sua vida, dizer: Deus, Tu és o Deus que capacita, que faz. Tu és o Deus que realiza infinitamente mais. Mas o Senhor está falando no teu coração, talvez há medo, há temor, mas você está colocando a sua vida no altar. Venha com ousadia na presença de Deus e fala: Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser esse instrumento, Senhor. Deus está falando do teu coração. Vem aqui, vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Venha. Coloque a sua vida diante dele e diga: Deus, usa-me, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, no teu altar. Usa-me, Senhor, de maneira que glorifique o teu nome. Usa-me, Senhor. Tira de mim todo o medo, todo o temor, toda insegurança, Senhor. Tira de mim. Lança fora todo medo. Agora, Deus, de verdadeiro amor, lança fora todo medo, Senhor. Nós não tememos, porque nós queremos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Transbordante do teu Espírito, Senhor. E queremos fazer isso para a glória do teu nome. Há mais alguém que quer vir aqui? Venha. É o chamado de Deus. É o Espírito do Senhor que está a falar o teu coração nessa manhã. Venha receber essa capacitação que vem do altar de Deus. Vem em nome de Jesus. Não tenha nenhuma vergonha. Venha dizer: Senhor, eu quero fazer discípulos diante de ti. Eu quero fazer discípulos, Senhor, em nome de Jesus. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado a Deus, que a tua palavra nunca volta vazia. Ela faz aquilo que te propôs, ó Deus, e a tua palavra vem para mudar o nosso coração. Ela vem, ó Deus, para transformar as nossas vidas. Ela vem para fazer algo novo e sobrenatural, Pai. E estamos nos colocando diante do teu altar nessa manhã. Meus irmãos que aqui na frente estão, meus irmãos que estão com as suas mãos erguidas a ti, nos colocamos diante do teu altar para dizer: Senhor, eis-nos aqui. Nós somos a tua igreja, Senhor. Não tem plano B para alcançar esse mundo, só existe a tua igreja. Senhor, usa-nos como instrumentos. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos diante de ti, Senhor. E nós pedimos nessa manhã: capacita-nos, ó Deus. Ó Espírito Santo do Senhor, toca nos nossos corações, toca nos nossos lábios, Senhor, e coloca a tua palavra. Toca, Senhor, na nossa mente. Toca, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Faz-nos transbordar da tua graça, Pai. Que a tua palavra flua nos nossos lábios, Senhor. Pai querido, traga pessoas, nomes à nossa mente nesse momento. Pessoas que precisam de ti e que nós podemos
Senhor. Usa o teu servo, pastor desta igreja, a sua liderança, cada um de nós. Usa-nos, ó Deus, para que o teu nome seja exaltado acima de todo. Nós agradecemos por isso e glorificamos o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Faz em nós a tua obra, Pai, nós pedimos. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, irmãos.